Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do IBDFAN Núcleo ABCDMR. Esse é um projeto pensado em vocês. Qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é trazer temas, vinculados ao direito de família e sucessões, e sempre temas de atualidade, e trazer também profissionais de ponta para nos ensinar e esclarecer esses temas. E hoje, eu vou te dizer, esse episódio tá o doce do doce. Vocês daqui a pouquinho vão entender por quê. Eu estou hoje com a minha querida amiga Luciane, doutora Luciane, que é do IBDFAN, Núcleo ABCDMR, para dividir o microfone com a gente. E eu vou pedir um momentinho aqui, licença a vocês, para ler o currículo, o mini currículo dessa pessoa extraordinária, e vocês vão entender o que eu estou falando. Vamos lá. A doutora Luciane Bellucci é advogada, formada pela Universidade de Mogi das Cruzes, pós-graduando em processo civil aplicado e em direito de família e sucessões pela Escola Superior da Advocacia de São Paulo, ESA-SP, Unidade Santo André. Formada em constelações familiares pela Sociedade Brasileira de Direito Sistêmico e pelo Instituto Desenvolvendo Relações. É isso? IDR. Possui cursos de mentoria sistêmica com Bianca Pisato e Fabiana Quezada. É membro, obviamente, da OAB São Paulo, da Comissão de Direito de Família da OAB São Paulo, da Comissão de Mulher Advogada da Subseção Santo André, além de integrar as comissões de prática colaborativa da OAB São Paulo e o Instituto Brasileiro de Direito de Famílias, IBDFAN, nosso núcleo ABCDMR. Atualmente exerce a presidência da Comissão de Programação Neurolinguística da OAB Santo André. Lu, seja muito bem-vinda! Que delícia! Gente, vocês não têm noção do que acontece aqui. Enfim, a palavra é toda sua. Fala um oi. Primeiro eu quero agradecer o convite. É uma alegria muito grande estar aqui, pertencer a esse grupo, o núcleo do IBDFAN, estar presente aqui com... Ela faz parte do doce, gente. Ela é muito doce, a Fê, a minha amiga Fê, que eu conheci e tenho o prazer de caminhar com ela nessa caminhada da vida. E hoje falar sobre... Pode abrir. Sobre a nova perspectiva para os conflitos familiares e falar de um assunto que reverbera a minha grande alma e eu creio que a alma de todos vocês, sobre o direito sistêmico, sobre constelações familiares dentro do direito. Então, será que a gente conta quem é que vai participar? Será? Eu sei que é uma alegria, gente, uma alegria. Fala eu ou fala você? Faça as honras, por favor. Então, eu tenho a honra e a alegria, e assim, o meu coração expande de amor, e em festa eu tenho a honra de anunciar que hoje, quem vai falar um pouquinho sobre a ferramenta das constelações familiares dentro do direito é a minha amiga, a minha irmã de alma, como você fala, a doutora Adriana Parisiane Gouveia Bertanha, a minha Dri Bertanha, como eu gosto de falar. Ela é filha de Arminda, eu vou ler, tá, gente? Arminda Parisiane Gouveia, e que engraçado, né? Nós viemos conversando sobre dela. Isso, né? Sobre as flores. Agostinho de Gouveia Filho. Meu pai. Advogada formada em 1999 pela Universidade Católica de Santos, especialista em Direito Sistêmico pela Faculdade Inovare, filiada à Hellinger School, escritora, professora, palestrante, consteladora familiar e organizacional e presidente, ela está como presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB São Bernardo do Campo, gestão 2022-2024 e recentemente novamente empossada, então 2025 e 2027. Mentora em ascensão espiritual. E aqui eu abro um parênteses, Fê, para falar que eu também estou fazendo parte da Comissão de Direito Sistêmico da OAB São Bernardo. Com muita alegria,
A palavra é sua, doutora. Seja muito bem-vinda. Quanta luz que a gente vai... Pode ser doutora Adri? Pode, o que vocês quiserem, que manda o ser. coração de vocês. Gente, boa tarde, boa noite para quem estiver nos assistindo, Sim. né? É uma alegria imensa estar aqui. Fernanda, querida, tão doce, já fazendo os nossos convites, a gente já percebe que você já abrilhanta o direito e nessa nova caminhada você já está sendo um portal para trazer o direito sistêmico como uma das ferramentas de solução de conflitos, com toda certeza, nesse projeto maravilhoso do IBDFAN. Eu agradeço, honro o seu servir. Muito obrigada, viu? Ai, muito obrigada, gente. Ela é tão generosa, elas são tão generosas. O clima aqui tá tão gostoso. Vocês vão sentir de casa, mas assim, hoje, além de muita competência técnica, nós temos algo mais, que é esse amor, né? Esse amor pela profissão, pelo servir, enfim, pelo cuidar, não é mesmo? É isso mesmo. É uma honra tê-las aqui, né? É uma Honra delícia. E aí, então, assim, deixa eu te dizer como que geralmente, o que acontece aqui, doutora Adri? Nós temos um público de advogados, né, juízes, promotores, mas também temos pessoas que nos seguem. Então, eu gostaria de fazer uma primeira pergunta, não só para quem é da área, mas também para os nossos ouvintes de casa que se interessam pelo tema do direito sistêmico. Então, vamos lá. Como você explicaria o direito sistêmico para alguém que nunca ouviu falar a respeito? Você nos explica, por favor? Com toda certeza. A gente já vem nessa jornada, né, sendo muito questionada até hoje. Mesmo os especialistas, nossos mestres, sempre muito questionados. Então, é um dever nosso de missão mesmo, tá explicando com muito carinho, com muito amor, porque não é uma coisa de compreensão tão mental. A gente precisa trazer um pouco do campo também do sentimental. Isso no direito? Sim, no direito. Apesar da gente ter tantas técnicas, né, jurídicas, o nosso vademecum, né, o próprio poder judiciário, enfim, toda a burocracia que se envolve para os nossos trabalhos, mas a gente precisa trabalhar essa técnica também emocional, que é a nossa saúde emocional, e equilibrar, muitas das vezes, os conflitos. E para que a gente equilibre o conflito, a gente tem que olhar para ele. E foi isso que o direito sistêmico nos trouxe, essa nova visão, essa possibilidade da gente poder enxergar com uma expansão maior da consciência, uma infinita possibilidade de meio de solução de conflito. Então, a gente traz no direito sistêmico uma potencialização na nossa postura de advogar. Primeiramente, eu digo que um profissional que já milita na área sistêmica, ele precisa ter trabalhado o autoconhecimento. No mínimo, aí já ter mais de uma década de trabalhos, né, no autoconhecimento. Porque está alinhado com a proposta. Porque o direito sistêmico, ele vem com uma postura do profissional mais humanizada. E para o profissional entregar um serviço, um olhar, uma prestação de valores emocionais e humanizados, ele precisa ter se trabalhado, né? É a ferramenta, primeiramente, a disciplina e a persistência que você vem fazendo o trabalho de autocura em si próprio. Em segundo, eu te digo que o nosso espaço para trabalhar com o sistema só aumentou, porque o próprio Poder Judiciário, ele já está cansado, ele já está saturado. E hoje a gente vê que quando a gente trabalha a ferramenta do direito sistêmico, a gente consegue maior êxito. A gente também pode estar trabalhando ele na decorrência de um processo litigioso, dá para você trabalhar o direito sistêmico também, e na parte extrajudicial, que a gente já faz também com o supedâneo no artigo 3º do Código de Processo Civil, a gente trabalha a mediação, a gente trabalha a pacificação dos meios, né? Então, o direito sistêmico, ele tem esse amparo técnico judicial. E fora que a gente tem também as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça, a nossa resolução do 125 de 2010, que está em vigor, porém está tendo um pouco de
de debates lá, né, nas instâncias superiores por conta do movimento da constelação implantada no judiciário, mas isso está sendo também contestado com muita sabedoria por Dr. Sami Storch, Daniela Migliari, né, a doutora Lisandra Sericato no Rio Grande do Sul, estão ali fazendo um trabalho, e eu também sou membro desse centro de constelações que eles montaram. Estou também participando de reuniões para que a gente consiga trazer a maior capacidade técnica para a gente conseguir trazer as constelações novamente numa forma mais harmonizada, vamos dizer assim, e efetiva. Porque em todo o campo a gente tem profissionais que, infelizmente, às vezes não entregam um bom trabalho, também por suas limitações, né? E aconteceu isso com as constelações no judiciário, mas isso vai se reverter. A gente está trabalhando de forma bem robusta para que isso venha ser introduzido novamente. Mas nos escritórios de advocacia nós estamos trabalhando com as ferramentas da constelação familiar, com a programação neurolinguística, né, que a gente usa também como técnica na consultoria. Eu uso muito a comunicação não violenta, a psicologia positiva, a escutativa, e também, se permitido for, eu uso o campo da espiritualidade quando assim necessário e apropriado com relação à mentoria do meu cliente. Então, a gente também alia esse propósito do sistema familiar da pessoa, e se puder reverberar algo mais que a gente possa trazer com os benefícios da espiritualidade, também a gente faz esse trabalho com muita maestria. É muito lindo mesmo. Eu estou observando e com muito amor, né? Ela falou, o olhinho dela brilha. Então, parafraseando o que você falou, Dri, você entende que as constelações familiares é, sim, uma ferramenta que a gente pode usar como profissional do direito, na área do direito, já que aqui somos todos advogados, mas você ampliou. Você foi para outras áreas que também é cura. Mas voltando para o direito, é uma ferramenta que nós profissionais, quando capacitados, devidamente capacitados, a gente pode usar dentro dos nossos escritórios e reverberar isso também para o tribunal. Você diria que quando nós, como uma sementinha, nós trabalhamos com essa ferramenta sistêmica, ela se amplia não só para o processo em si, mas para o serventuário, para o Ministério Público, para o oficial de justiça, que ainda tem, mesmo tendo hoje muitos processos digitais, nós precisamos, e eles fazem parte de todo esse sistema do tribunal. Você entende que isso também reverbera entre o cartório em si, não só o processo? A minha resposta é sim, e eu valido isso com um servir que recentemente eu fiz e estou fazendo como presidente da Comissão de Direito Sistêmico em São Bernardo do Campo. Nós estamos implementando um projeto junto ao Tribunal de Justiça, Prefeitura e OAB. E através do Dr. Mário Rubens, juiz da Vara da Violência Doméstica em São Bernardo do Campo. Ele está acolhendo as nossas técnicas sistêmicas para que nós auxiliemos tanto a violência com relação à mulher, mas o foco dele está sendo primordialmente os homens. Então, nós estamos trabalhando um projeto de altíssima competência e valor, porque não adianta a gente dar o amparo para a mulher e a gente esquecer da outra parte, porque é 50% para cada um, né? Isso mesmo. A gente falando aqui de uma violência doméstica. Sim. Então, para vocês verem que, respondendo mais enfaticamente a sua pergunta, Lu, o direito sistêmico, ele é tão potente que a partir do momento que a pessoa conhece e ele se dá conta, ele começa a reverberar, ele começa a expandir, a ramificar. E foi isso que aconteceu com o Dr. Mário Rubens, juiz da Vara titular da violência doméstica. Eu agendei uma reunião com ele, na época, faz 1 ano e meio. Nós tínhamos lançado o nosso livro, esse livro aqui da consciência sistêmica. Vamos ver se ele consegue... Super indico. Né? Olha, para você de casa que ainda não conhece, vale a pena. Temos aqui a doutora Adri, que também, né, faz parte da obra. Doutora Lu, que também faz parte, né? Então, gente, trazem lições
importantes acerca do tema e é uma lição de vida, né? E com isso, é lição de vida, e ele fala que todos os projetos que ele tinha estavam engavetados, ele conseguiu trazer à luz por conta do movimento sistêmico. Então, vocês veem que a gente trabalhando as peças processuais, não é, com a postura mais humanizada, a gente levando o direito sistêmico na tratativa ali do Poder Judiciário, claro, os serventuários, o oficial de justiça, eles percebem que a condução é diferente. Há, sim, uma diferenciação no sentido de você conduzir um conflito. Porque problemas todo mundo tem. Essa é a realidade. É inerente ao ser humano, né? Se Agora, estamos vivos, estamos em movimento, não é isso que a gente fala? E problemas vão existir, desde que a gente olhe com carinho, acolha, reconheça e dá um passo. E trabalhando esse posicionamento, Lu, que você está trazendo, foi um desafio para mim, como presidente da comarca de São Bernardo do Campo. Por quê? Porque muitas críticas recebemos que nós fazemos uma advocacia romantizada. Uau. Uma advocacia que não é, de fato, uma advocacia que vai surtir os efeitos ali esperados. Mas quais são os efeitos esperados? Será que a gente pode devolver a pergunta para quem nos faz a crítica? Né? Porque eu consigo provar, eu tenho os livros, nós temos os livros escritos, eu tenho os depoimentos em outros podcasts que eu fiz, de clientes falando que além da mudança no processo, que resolveu o processo, também trouxe uma melhora e um bem-estar na vida pessoal dessa pessoa. E eu estou falando de pais e mães atípicos, que eu trato também de famílias atípicas. Então, fiz um podcast com a Luana Eloá, na época, tem mais ou menos uns 3 anos, sobre a visão sistêmica do autismo. A gente já trazendo esse suporte para as famílias, porque eles precisam ter essa visão ampliada, e é direito das pessoas terem essa visão mais humanizada. Isso está na Constituição? Ela tá, mas ela tá de forma muito técnica. E o direito sistêmico, ele trouxe o quê? Essa visão ampliada, que os direitos são, sim, a base de qualquer avanço que você tenha na sua vida. Doutora, mas assim, talvez esse julgamento, esse olhar, essa interpretação falha desses profissionais ou dessas pessoas, enfim, talvez não seja falta de conhecimento, desconhecimento sobre o tema, sobre como trabalhar isso, né? Porque é algo novo e que muitas pessoas não chegaram ainda a estudar profundamente. Então, assim, qual é o conselho que a senhora daria para essas pessoas que estão julgando sem saber? Óbvio, conhecer, né? Mas, assim, qual dica ou qual convite, né, a senhora poderia fazer para entender melhor a temática que é tão importante? Bastante. A gente já tem tantas doutrinas, tantas obras magníficas já, né, da própria Bianca Pisato, da Fabiana Quezada, que são as nossas mestres. Eu indico podcasts, inclusive o meu, Adriana Bertanha, Resgatando Vozes, eu levo ali a prática do direito e espiritualidade. Sim. E também essa noção do sistêmico na prática. Então, Fernanda, é importante você vai conhecer uma palestra. A gente teve recentemente o simpósio do Dr. Sami Storch, o autor e o precursor do direito sistêmico no Brasil. Foi ele que trouxe as constelações familiares para o Poder Judiciário brasileiro, através de um problema que ele teve pessoal. Ele usou as constelações e falou, poxa, eu vou poder usar isso para o meu trabalho. E ele conseguiu, através da autorização do CNJ, a fazer os movimentos sistêmicos. E 99% dos casos resolvidos com êxito, né? Então, assim, leia. Vá às palestras, a gente oferece tanta coisa, até o próprio IBDFAN, Tânia, um beijo, Cris Picconi, um beijo, as duas queridas já foram em várias palestras minhas, para realmente poderem entrar um pouco de contato a mais com o tema e também multiplicar essa mensagem para os nossos colegas. Perfeito. É isso. E me fala uma coisa, na sua experiência, né? Vamos falar num caso de família, numa briga por guarda, ou até mesmo um plano de convivência mal definido. Como, na prática, o direito sistêmico ajuda essas famílias a entender, né, uma forma
de resolução de conflito, mas assim, algo que na prática eles consigam determinar, mesmo se esse que é o nome, um planejamento de convivência, um plano de convivência com os filhos de forma saudável, igualitário. Qual é o tratamento que o direito sistêmico oferece para que isso aconteça? Isso para o direito sistêmico já vem bem sendo avançado, porque a família é a que mais precisa desse olhar, né? Desse olhar mais específico, mais humano. Então, quando eu faço um atendimento do direito de família, eu já trago para esses clientes, tanto o homem quanto a mulher, eu já trago primeiro eles para a consciência. Eu tive recentemente um caso com um pai que não estava realmente cumprindo o seu dever legal com relação à filha e tampouco com a esposa. Então, assim, estava num relacionamento que já tinha se encerrado, ausente. Então, ele foi no meu escritório, lógico, com a petição inicial, né? Aquela carta intimatória para você fazer lá o seu comparecimento. Só que aí eu olhei e eu falei, o senhor tem tempo? Não tenho, tirei o dia para vir aqui para conversar com a doutora, quanto que é? Né? Então, a preocupação deles é essa. Quanto que é, dá o contrato de prestação de serviços, a procuração assina aqui, eu vou te defender. Direito sistêmico, não mais assim, né? O direito sistêmico, ele posiciona, vamos lá, vamos conversar. O que aconteceu? É isso? Então, você vai ouvir o que esse homem, no caso, vai contar. E nesse inteirinho, nas nuances do que ele vai falando, você já vai tendo diagnóstico. Quais são os gaps? Quais são as falhas ali daquela paternidade? E por que ele não está cumprindo o dever legal dele? Então, no final da fala dele, eu já tenho todo um relatório, vamos dizer assim, do que falta ele entender, compreender. Perfilou a pessoa. Entendeu? Então, não é ele me trazer lá aquela documentação e falar que eu quero defender. Defender? Então, eu vou te explicar no que eu vou te defender. Então, é na falta de responsabilidade sua. Então, aqui nós vamos precisar estabelecer qual o diálogo que nós vamos levar para o juiz. Então, ali você já traz a pessoa para a consciência do que ela precisa estar colocando em ordem. Aí que trouxe o nosso mestre, Dr. Sam Storch, a presteza da nova ordem. Então, a gente precisa primeiro colocar em ordem a questão, para depois a gente ver qual é a resolução que cabe ali para aquele problema. Então, é isso, o direito sistêmico ele coloca em ordem, que são os pressupostos das leis do amor, das leis sistêmicas, né? Os 3 pressupostos, que são os direitos básicos, que é pertencimento, a hierarquia e o dar e receber, que é o equilíbrio. São as 3 leis sistêmicas invisíveis. Aí falam, mas Adriana, como é que eu vou saber isso? Ela rege você. E numa consultoria, nós que somos entendedores, nós vamos trazer com muito amor, né? A gente vai trazer essa consciência para a pessoa. E se o campo dela abrir, olha que maravilha, eu consigo trazer ele para o campo da espiritualidade. No que ele pode fazer de melhor como ser humano. Talvez repensar de que a filha precise do amor primeiro, do que o pagamento ali da pensão e daquela petição que ele queria que eu fizesse de forma compulsória. De eu fazer ele olhar para isso, você já muda o contexto da sua defesa. Entende? E muda sim, porque eu tenho casos assim. Muitas vezes, desculpa, Lu, muitas vezes a pessoa entra resistente até a fazer, né? Porque tem ali como uma obrigação. E quando você abre essa possibilidade de pensamento e tratamento, como você bem disse aqui, desde que você chegou, né? A gente falou muito sobre isso. Você dá a oportunidade da pessoa pensar de uma outra forma e sentir, né? Eu acho que trazer um sentimento real, tirando essa mágoa, porque muitas vezes nas separações isso acontece, né? Você permite, né? Possibilita que a pessoa repense, sinta. Repense, sinta, esteja no lugar da filha. Ele é um filho. Cura, né? Como você disse. Sim. E eles estão abertos para isso. Os homens, na hora que você coloca eles em colapso, que é o que eu costumo dizer, né? O homem colapsa porque ele não entende o sentimental.
O homem é muito mental, o homem é racional. O homem é aquele, sabe, preto no branco. E ele colapsa, e que bom que ele colapsa. Porque se ele colapsa, que nem eu tive casos, ele colapsou 2 vezes um cliente meu. Né? Com um caso, ele estava com problema com a tia e com a mãe, com relação à irmã. E era uma questão de uma ação de despejo. Então, assim, precisava de ordem. Senão, todos ali, a tia já estava adoecida. O próximo que ia adoecer seria ele. Então, ele colapsou, mas para quê? Para que ele viesse com a capacidade dele de compreensão do que estava acontecendo. E, doutor, o que eu posso fazer, então, para melhorar? Poxa, é isso que a gente quer no direito. Não é delegar para um juiz. Claro que tem situações e situações. Mas se você consegue ter essa alternativa, e o direito sistêmico tem essa abertura, e por que não você não tentar? Então, assim, foi êxito. Eu tenho comprovado, eu até postei nas minhas redes sociais o depoimento dele. É libertador quando você dá os meios de solução e a pessoa ela consegue compreender. Sim. É um convite à nova realidade, e né? Você, quando você traz essas questões e esses exemplos de atuação no próprio direito, que aqui é o tema, né? Você fala com maestria, quando você não só atende, está muito em moda o tratamento humanizado. E o que é esse tratamento? Primeiro, o advogado e qualquer profissional, ele tem que olhar para as dores dele, porque a gente fala muito isso, né? Muito. Eu só consigo levar o outro até onde eu já cheguei. E existe muito espelhamento. Por que chega tanta demanda no escritório com guarda, com convivência, com alimentos, né? O que eu posso fazer através de mim, como ferramenta do direito sistêmico, para o outro? E você citou um caso onde você fala de um pai. Quando você atende, você não só traz ele para a realidade, coloca em ordem quando é possível, Sim. Porque nós falamos também que todo conflito, ele está a serviço da grande alma. E há casos, não é sempre que nós vamos conseguir fazer com que os nossos clientes cheguem a uma resolução. Por quê? Porque ele ainda está sendo alimentado por esse conflito, então ele permite que o advogado se responsabilize pela condução processual, e por mais que a gente faça através de uma simples petição, e quando eu falo uma simples petição, é lá a petição que a gente senta no nosso interno, nosso estado de presença e rediz. Mas a partir do momento que você tem um olhar sistêmico, ela já não é mais uma simples petição. Não. Porque você não vai agredir a parte contrária e nem sequer o seu colega de trabalho. Você vai se restringir à dor daquela pessoa. Exatamente. Olhar com ele, acolher o seu cliente, ver todo o conflito de uma forma ampla, e se for permitido que nós sejamos o instrumento, ele não vai delegar a nós uma responsabilidade processual e sequer ao juiz, né? É isso que o Sami, inclusive o Dr. Sami falou no último simpósio. Sim. Né? Todo mundo tem capacidade de escolher qual é a decisão que ele tem. E isso é muito bonito. Quando você trouxe à realidade esse caso, os 2 casos que você citou aqui, quando você serviu de instrumento, porque nós somos ferramentas do sistêmico, para esses seus clientes, houve uma boa solução, né? Então, quer dizer que nós precisamos estar capacitados, sim. Sim, principalmente. Para usar essas ferramentas e curar feridas. Sim. E a partir disso, o que a gente pode tecer mais como campo familiar? Houve algum retorno no seu escritório, Dri, quando esse movimento aconteceu? O bem-estar que essa pessoa sentiu depois se reverberou no campo familiar de uma forma genérica? Você trouxe no seu último exemplo, na sua última case, falando que era um homem que colapsou, porque muito é falado que o homem não chora, e isso é cultural. E quando a gente vê essas ferramentas, quando a gente estuda essas ferramentas, o homem chora, é uma criança em forma de adulto. Isso. E ele tem feridas que lá atrás sequer ele se identifica. E por amor ele passa a repetir isso. Exato. E vai para a vida, às vezes por amor, repetindo padrões de pai, avô, bisavô, e a mesma coisa as mulheres.
não incluindo nem excluindo, mas juntando Sim. todos, né? E falando de uma nova família. O que você pode falar para a gente, depois dessa tomada de consciência, como que fica o dia após? É isso que você está trazendo, Lu. Tudo isso, vamos pegar que é um pacotinho e vira processo. Tudo isso que você trouxe, entendeu, Fê? Sim. Você consegue, e também o telespectador, entender que esse caminho que é falado da criança ferida, que o adulto se envolve em problema e depois leva para os relacionamentos pessoais, relacionamentos profissionais, isso tudo tá ligado. E aí para onde? No escritório de advocacia. Aonde? No direito de família. Exatamente. Vem com o combo todo. Exatamente. E aí a gente precisa realmente ter a capacidade técnica, né, de se aprofundar, porque é muita coisa que a gente tem no sistêmico, não é? É isso que a gente está passando aqui, é só o que mais a gente consegue trazer de forma didática, mas é muito profundo, né, Lu? Você que a falou gente sobre traz. guarda, sobre alimentos, E de- sobre planos de convivência, mas me chamou a atenção quando você falou sobre um despejo. Então, Quando está vinculado a um processo de inventário? tá, eu vou só respondendo a sua primeira pergunta. Então, tudo isso que você trouxe é uma perspectiva problemática que chega ao advogado. E o advogado sistêmico, ele já vai ver isso como um todo. Não tem separação, é tudo uma coisa só. E na hora que você é um especialista em sistêmico, você vai ver se o seu cliente está no estado de criança. Mas é batata. Olha Isso só. daí a gente já pega na primeira vinda, no aperto de mão, na sentada dele, É na técnica, programação né? neurolinguística, eu já sei. Tá no passado, tá no futuro, qual a idade, E quando qual você fala o problema isso, é só dele. pela escuta, doutora Adriana? Eu estou perguntando porque, como a Sim. Fê falou, muitas pessoas depois vão assistir. Aham. Então, esse estado de presença que a gente tem uma escuta ativa é no diálogo. No primeiro No atendimento, a diálogo, gente já consegue na voz, identificar. como é que ele está trazendo Isso. essa voz, se ele sustenta o olhar pra gente. Uhum. Se ele não sustentar o olhar, ele não tá no adulto. Olha só. Né? Não está no adulto, ele procura um lugar para ele encontrar uma segurança, isso é uma criança que busca. Então, a gente já sabe que ele está ali no estado de criança. E ao trazer os conflitos, a gente já sabe o porquê e qual o estado que ele se envolve em tantos problemas. E a Lu trouxe que a gente atrai os clientes. E o campo, sim, assim Eu como para os acredito. clientes, eles atraem os problemas por conta das dores. E nós atraímos também os clientes para que a gente seja uma ferramenta mais robusta. E por que vem tanta família para mim de diversas questões? Porque o meu campo está aberto para regenerar. É o que eu falo nas minhas palestras para as escolas, que a gente também leva, essa questão da gestão de emoções e a postura sistêmica para os diretores, para os funcionários, alunos, né, pais. Então, eu dei uma enfatizada também na questão das reuniões de pais. Então, você vê que os pais nunca estão no adulto. Então, os diretores puderam olhar isso, os professores também sair do lugar de pais das crianças e ficarem na posição de profissionais. Então, a gente começa a colocar tudo no lugar. E o cliente, quando vem com todos esses conflitos, muitas das vezes é só posicioná-lo no adulto. E aí ele já vai enxergar o porquê que ele fez ou o que está levando ele a fazer aquilo. Essa questão que a Lu trouxe de reverbera para a família toda, multiplica para a família toda, a partir do momento que você muda e que você se responsabiliza pelo que você fez, você passa segurança para o seu entorno. Você acaba prevenindo maiores acidentes. Você é mais seletivo. Por exemplo, você está num grupo de pessoas e você vê que aquele grupo está te induzindo a fazer algo que você vai ser prejudicado, como, por exemplo, bebida. Você tem uma relação ali com a tua esposa complicada, talvez ali um atenuante de uma violência doméstica, e você está num grupo, está ali e vai consumir a bebida alcoólica. Se você está consciente, você vai, eu vou dar um passo para trás, Sim. porque eu vou causar. Sim.
Então, muitas vezes, o adulto faz isso. Agora, a criança, ele larga a mão. Não, eu não tenho que... Eu vou curtir meu happy hour, eu já trabalho pra caramba. Então, uso o trabalho como desculpa. Então, também... Eu mereço. O sistêmico, Aquela coisa, eu mereço. ele Merece traz o quê? essa Vou leveza. botar lá. E o sistêmico traz essa consciência também para as pessoas. Será que o seu trabalho está sendo um amparo para você de sustentabilidade? Ou ele está sendo um amparo para conflito? Eu tirei uma mãe atípica da cama. Olha só, conta Entende? um pouquinho pra gente. Ela veio me procurar, a gente recebeu, foi através do grupo do condomínio, me indicaram, atendi ela lá mesmo no home office, justamente para que ela não se mobilizasse até o escritório. Ou seja, a gente já começa a trabalhar a postura sistêmica desde o começo, não é só no processo. Então, eu atendi no home office, eu vi que ela estava sem dormir, que ela estava medicada, ela estava suando frio. Só no abraço que eu dei nela, eu já vi que ela não tinha estrutura para estar como advogada. Então, o que eu fiz? Eu trouxe o olhar mais humanizado para ela, comecei a falar dela. Eu deixei um pouco o problema do pai e do filho, que era o problema de pensão, que o pai, a partir do momento que soube do diagnóstico, o filho tinha 4 anos, esse pai soube do diagnóstico, sumiu. Abandonou essa mulher e essa criança de 4 anos. Nossa. E ela estava sob remédio, né? E sem dormir. E totalmente à deriva. E eu percebi tudo isso, só o campo dela me trouxe isso. A dor, né? A dor. E o sistêmico ali, o que eu fiz? Primeira coisa, eu precisava trazer essa mulher para adulto. Erguei esse feminino, que eu trabalho muito também com as energias, né? Feminino e masculino, a gente pode depois pincelar isso. No caso dela, a predominante era feminina e estava um caos, estava ferida. Então, o que eu fiz no primeiro atendimento? Eu primeiro ergui para que ela conseguisse olhar para o processo judicial, porque ela não estava olhando. Para ela contratar um advogado, ela precisa estar olhando para um processo, ou ela precisa estar olhando para o problema. E não para ela, que ela é insuficiente, que ela uma pessoa que achou um companheiro que deixou o filho dela daquele jeito. Então, é muita culpa, muita culpa, muita culpa. O que aconteceu? Né? Ela teve uma crise do pânico na minha consulta. E quem lê o meu livro, ou quem quiser ler o meu capítulo, eu falo que eu tive uma crise do pânico e estou curada por conta do autoconhecimento. Olha só. E eu soube lidar, como é que a Lu falou aqui, que a gente só leva o cliente até onde a gente vai, né? Eu fui e consegui dar um amparo para ela a partir do momento que eu já estava naquela dor. Eu já passei, já curei. Então, eu consegui. Então, num atendimento, olha quanta coisa que a postura sistêmica, ela consegue trabalhar. Não é só você chegar e trabalhar poder judiciário e escritório, né? Isso é tudo muito raso, né? Se a gente resumir o direito sistêmico, as ferramentas sistêmicas como só isso, a gente fica na superficialidade e não avança. E por isso que há tanto desconhecido, as críticas, porque as pessoas não têm tempo, né, Lu? Eu não tenho tempo de ficar ouvindo uma palestra dessa. Sim. Mas, então, não pode ter também espaço para criticar, porque se não tem tempo, ela também vai ser infeliz de usar a própria advocacia para ludibriar o outro colega. Né? Eu vou além nessa sua fala. Quando critica ou quando julga, sem ter conhecimento do que de fato é, ou ter vivido uma experiência, uma constelação familiar, eu olho com muito amor nesse sentido de que, assim, a pessoa está na dor e para que ela olhe para a dor dela, para o conflito dela, ainda não é possível. Então, quando ela deixa de olhar, o criticar, o julgar, também um movimento e a gente precisa acolher isso porque não é o momento. Exato. É muita dor para que ela olhe e ela não tem força para resolver. Não é isso que a gente fala? Eu peguei vários casos assim, que a gente vai, mas você vê que a pessoa, ela começa a entrar num estado de vítima. Quando ela entra na vítima, o que o Bert Hellinger nos ensina? Que a gente não pode lidar com vítimas. A gente precisa esperar o tempo, então a gente se afasta, né? Então eu entrego o meu serviço jurídico, olha, eu vou até aqui.
Até aqui eu consigo. Agora, quando você se sentir mais segura, você volta. Não, mas eu preciso sim. Vai chegar o momento de você dizer o seu sim. Sim. O meu agora é a minha obrigação como profissional de colocar um não. Né? Então, isso é importante para um profissional sistêmico também. Muito bom. A gente fala muito, né? Na verdade, ouve as pessoas falando, relacionando o direito sistêmico com espiritualidade. Fala um pouquinho pra gente acerca disso. Assim, é um tema que a gente traz para a realidade de forma muito simples. O direito sistêmico, a gente trabalha técnicas humanizadas no sistema familiar do cliente. A gente não só vê o problema que ele está nos narrando. Nós vemos o sistema familiar dele e nós trazemos a ordem, se possível, como a Lu trouxe aqui. Se for autorizado pelo cliente. Até aí tudo bem. A espiritualidade é um plus. No meu caso, como eu já trabalho com uma mentoria espiritual, eu já abro o campo no sentido de você trazer maiores possibilidades no sentido das minhas virtudes com relação a um tema jurídico. Tá. Como, por exemplo, esse caso da ação de despejo que eu peguei, eu precisava trazer o espiritual ali. Porque aquela família, ela precisava enxergar o porquê que estava acontecendo. Que era uma padronização de dores ancestrais. Olha só. Você fala sobre repetimento de padrão? De padrão, mas no sistêmico a gente encara isso, né? Como os traumas da infância, enfim. Só que ali era espiritual. Entendi. Eu pude ver, eu pude sentir. E através da conversa que nós tivemos, o patriarca da família tinha problemas com os imóveis. Olha só. Né? E também com a paternidade. E a partir do momento que essa senhora me entregou que o esposo dela tinha esse problema com os imóveis, com o trabalho dele e com a relação à paternidade e aquela carga pesada que o homem tem, já vai me mostrando espiritualmente, já vai me mostrando ali quais as possibilidades de narrativa que eu posso trazer para essa consultoria. Perfeito. Então, eu alio o sistêmico, eu coloco em ordem, né, Lu? A gente coloca na ordem, se possível. A gente organiza esse sistema familiar, trazendo cada qual no seu lugar, né? Dentro dos parâmetros das leis sistêmicas, pertencimento, hierarquia e o equilíbrio. Fiz isso. Tem mais alguma coisa? Se tiver, o campo vai trazer para mim. Por quê? Porque o meu terceiro olho, minha terceira visão já está ampla para captar essa dor. E a dor, ela pipoca no campo. E eu posso colocar em ordem. Até vai em ordem. Só que aquela questão, ela vai estar se multiplicando, sabe em quem? Nos netos, nos fornecedores da empresa, na forma como você contrata funcionário. Inconscientemente que eu tô falando. Aí você já tá falando, Contamina. aí você já traz o entrou campo. no campo de uma constelação organizacional. Aí aí a gente já pega o gancho para falar de forma mais técnica que existe também a organização que a gente faz da constelação. Mas no caso, a minha consultoria espiritual, ela vai te trazer um campo de possibilidades no todo. O todo que trouxer ali. Para eu falar, para eu narrar a minha sabedoria, eu preciso fazer. Tá, e agora me conta uma coisa. Na prática, tá? Como que isso acontece? O cliente te procura com uma dor, vamos falar de um divórcio agora, tá? Aí te procura para falar a respeito do divórcio, muitas vezes sem a possibilidade de consenso em muitas coisas, e você está oferecendo o seu trabalho jurídico. Como que o olhar sistêmico, obviamente, está em você, a gente percebe, não tem como dizer, mas como você vai trabalhando essas questões de forma sistêmica, mas como você chega a falar para o cliente, por exemplo, de um trabalho, quando você consegue perceber uma questão espiritual, por exemplo, como é tratado isso com o cliente na prática? Primeiro, eu vou fazendo as narrativas, eu vou colocando de gotinhas. Eu já sou intuída a fazer isso, é de gotinha, é bem de pouquinho,
tá? Quando a gente vai colocando, o próprio cliente, a própria consultoria, ela vai ganhando corpo. Se a consultoria ganha corpo, eu tô pronta. Dá para fazer. Se eu ver que tem um enrijecimento por parte do cliente, eu paro naquela gotinha, eu fiz a minha parte espiritualmente, eu concluí minha missão. Espiritualmente falando. Então, quem trabalha com a espiritualidade sabe quais as medidas e doses para você trabalhar. Claro que eu tenho vontade de emergir essa pessoa no amor incondicional, por exemplo, porque a cura da humanidade está aí. É você sentir pelo outro, ser empático e trazer o quê? Os seus dons e virtudes para ajudá-lo. É o que você está fazendo nesse podcast. É essa ferramenta linda. Então, a partir do momento que você tem o campo, você vai ganhar corpo, como estamos aqui. Se não tiver, vai ter um enrijecimento, você vai sentir uma resistência. Sentiu a resistência, para. Aí você honra o seu servir ali e deixa fluir. Mas já aconteceu, mas a pessoa volta. Porque ela está pronta. Nessa sua fala, a gente pode falar que existe, então, todo um preparo, né? Existe, você Lu. atende o cliente, você acolhe o cliente, e nessas gotinhas mágicas de amor, você vai usando as ferramentas da constelação familiar. Sim. Quando a gente tem o entendimento e a técnica, muitas vezes a gente não fala sobre constelação familiar, porque ainda é um tema... É um tabu, né? É um As pessoas têm medo. Então, quando isso está internalizado na gente, o nosso atendimento, ele vai além. Você, pelo primeiro contato, você traz a pessoa, você acolhe a pessoa. Podemos também falar sobre as técnicas da PNL, onde existe uma aproximação, né? Onde o cliente ele passa a ter uma confiança a mais no profissional que ele está contratando. E a partir desse momento, a gente vai expondo ele, sem mesmo falar de constelação familiar. Isso. Né? E a gente traz na prática aqui que eu trouxe algumas ferramentas. E quando você vê que ele está pronto, ou ele te traz alguma mensagem que você pode ir além, ok. E aí você faz todo um trabalho... com esse novo olhar, né? Usando até falas sistêmicas dentro de uma petição que você vai fazer, sem mesmo ele saber disso. Com a permissão da grande alma. Isso. E quando você se sente... porque aí eu vou para um outro tema. Esse é o preparo que a gente tem com os nossos clientes, né? Independente da fala, do tema, da nomenclatura... Isso. Das técnica, palavras né? Faladas, né? Você faz constelação familiar em processo? Não, nós não fazemos constelação. E a constelação familiar nem é prova. Não é prova. Nem instrutória. Existe o tratamento da grande alma. E quando chega no escritório, que isso também acontece, e você falou que a partir da sua dor, como a cliente que tinha o filho autista e tudo mais. Fala pra gente um pouquinho... Quando chega um caso, e muitas vezes chega, com o que você já viveu, e qual é a ferramenta para que você, na sua postura de advogada, no seu lugar de profissional ali, você não se deixe emaranhar com o cliente, e quando isso acontece, qual é a ferramenta que você usa para sair desse campo de dor? Primeiramente, na hora que a gente vai fazer um atendimento, a gente precisa estar preparada. Eu já sinto o campo antes, não sei você. Eu já sinto o campo antes e eu já me trabalho. Tá tudo bem aqui, tá tudo certo, tá tudo certo. Então, a gente faz uma autoanálise. A gente tem o autoconhecimento que traz essa segurança pra gente e a gente faz uma limpeza energética. Eu faço. Eu limpo o meu campo, eu cuido dos meus chakras, principalmente o chakra base, que a gente trabalha com relação ao trabalho, né? Você tá posicionada, você tá ali como advogada, honrando o seu número de ordem, enfim. É esse o trabalho que eu faço. Na hora do emaranhamento, aconteceu lá no comecinho. E que a gente deixa de receber os honorários. A gente trabalha, você emaranha, você não recebe.
Aí fica desequilibrado, né? Essa é a maior justificativa exemplar que eu trago aqui para o advogado que está ouvindo a gente. Se você não está recebendo honorários, é porque você se emaranhou. Você Perfeito. se envolveu no trabalho. Olha só. Você se tornou parte, Dri? No trabalho e no problema do cliente. Tem um pouquinho de uma visão que você precisa olhar para ela, talvez recuar, talvez abrir mão desses honorários para você Sim. não ficar nesse alinhamento energético, porque fica preso Fica. e você não consegue avançar, fechar contratos novos. Por quê? Porque você está naquela energia da escassez. E isso faz, sim, muita diferença, né? Então, assim, eu até trouxe, você falou do autista, olha as ferramentas que eu comprei agora no nosso Sim. novo simpósio que a gente teve. Sim. A gente está com ferramentas já para auxiliar a gente numa condução de uma consultoria e trazer esse cliente para abrindo mais o campo dele através desse mecanismo das cartas. Então, a gente faz uma harmonização do campo, né? A gente faz uma questão de trazer mais confiança, um relacionamento mais próximo. E aí a gente coloca lá, se o cliente abriu, obviamente, né? Ou também a gente está durante uma constelação, a gente coloca as cartas e o cliente puxa uma carta do sentir dele e traz para o campo. E muitas das vezes, quase 100%, né? Que o campo é muito sábio, Bert Hellinger sempre trouxe isso para nós. A carta, ela diz muito sobre o que o cliente precisava dizer e não estava conseguindo, porque mentalmente a gente não alcança a alma. A alma, ela se movimenta. Então, por favor, Fernanda, tira uma carta, a gente vai dar um parecer aqui do que a gente está vendo. Ai, hein? Duas. Saíram duas. Vai lá, duas. Vamos lá. São suas. Aqui é uma pergunta, duas perguntas. Como você reage quando alguém está sendo muito controlador ou dominador em uma situação? Aqui a gente já vê que o estado da pessoa está infantilizado. Então a gente precisa entender o porquê. E ele está emaranhado com quem? Com o autista. Porque o autista, muitas vezes, ele tem essa questão de controlar, por conta, né, da questão dele. Que seriam a parte psique, né? Enfim. Mas o adulto cuidador já precisa identificar por que ele quer controlar tanto. Como, por exemplo, ele se controlar. Por que eu tive esse filho? Uau. Ele quer controlar uma situação que para ele está sendo um ensinamento de vida. Essa alma veio para ensiná-lo a amar incondicionalmente. E ele está querendo controlar o quê? Que isso é uma bênção. Entende? Então, o estado de controlar e dominar é infantilização do adulto. Insegurança. Né? Essa outra veio. O que você faria se estivesse em uma situação em que precisasse lidar com alguém que está sendo agressivo? Uau. Você não vai entrar na frequência da agressão. Ou você não vai entrar numa frequência que a pessoa precise também cuidar de você. O que você precisa? Dar amparo. Então, mesmo que sendo uma pessoa que muitas das vezes fez algo contra você e naquele momento ela precisa de você, o que você precisa? Dos dedos apontados ou de uma fala, de uma narrativa, de um acolhimento? Um acolhimento. Então, essas cartas, elas trazem o quê? Um cenário para os cuidadores dos autistas. Nossa, perfeito. Entende? Perfeito. E eu tô vendo uma aqui, fala sistêmica. Gente, tá sendo tão uma aula pra mim, porque eu tô aprendendo também como muitos de vocês. Então eu tô assim, ó, hoje não teve muita pergunta desse lado, porque eu tô assim, ó, babando no que elas estão me ensinando, nos ensinando. Olha só. Essas cartas, Fê, a gente usa muitas vezes, eu faço uma constelação que eu uso muito essas ferramentas para quê? De apoio ao campo. Para a pessoa não ficar só ela fazendo os movimentos, porque dá um certo cansaço. E eu trago isso como se fosse trazer um refresco, é um refresquinho. Então ela começa a olhar, por exemplo, essa daqui, essa ela vê as cartas, ela traz ela respira, eu falo, respira, tira uma carta. Então ela pega, ela tira, ela respira, ela traz, nossa, é exatamente isso que eu estou sentindo. E aí com esse mão no peito, e ela fala, é exatamente o que você está sentindo, já tem essa descarga,
sabe? Ela propriamente entendendo do que está acontecendo e trazendo a grande alma dela para a consciência, Olha só. sabe? É direcionado. É direcionar. Então, as ferramentas, esses acessórios são muito terapêuticos, são muito importantes. A Que Bárbara tudo. fala que cada movimento ele é genuíno. E a gente pode, como você diz, é o teu momento, é a tua fala, é a grande alma falando com você naquele momento, com aquele propósito. Por isso que é genuíno. Exatamente. Quanto mais essência você colocar no servir sistêmico, mais o campo vai vir perfeito. O que é o perfeito? É essa respiração que você deu agora. A compreensão, você respirar o oxigênio e falar, eu estou entendendo. É isso. Agora eu fico pensando, até por falta de habilidade, conhecimento profundo como vocês mesmas, né? Eu li algumas coisas, mas eu não tenho habilidade nessa prática. Pensando agora na minha vida ali no militante, advogado de direito de família, eu fico imaginando como que o judiciário, né, acolhe essas questões desta forma, né? Então, assim, conta um pouquinho a experiência de vocês para mim nesse sentido, né? Como os juízes estão preparados? Como vocês preparam? Como que vocês dão aula para ele no tempo que vocês têm ali numa audiência, até mesmo na elaboração de uma petição? A gente entra com o coração aberto, eu e a Lu, nós já fizemos um trabalho lindo juntas, uma audiência que durou mais de 3 horas, 3 horas em Santo André. 40 minutos. E a gente 45. viu o quanto precisava da nossa técnica e do nosso servir ali. E a juíza, ela ressoa. Quando é para ser, Fernanda, vai ser. Acontece. Não existe isso. Não, isso daí, imagina levar isso daí lá no meio de uma audiência. Vai ressoar. Experiência própria, né, Lu? Eu gosto de dizer também que sim, que ressoa, né? O campo está aberto. E aqueles que ainda não ressoa, existe uma mestre também que ela faz sobre o movimento de luz, a Cláudia Boatti, que ela diz isso, e eu falei, inclusive, no nosso encontro sistêmico em São Bernardo, né? Todos esses advogados que ainda não chegaram nessa consciência, todos esses juízes e serventuários que ainda não estão nessa consciência, eles também são importantes para a gente. Por quê? Porque eles servem de apoio, de degrau para que nós, advogados dessa nova era, nessa nova ordem de expansão de consciência, como o Dr. Sami fala, nós possamos dar um passo a mais e um passo adiante. Porque nós somos sementinhas boas que a gente fala, né? Então, eu posso hoje estar falando mais sobre o direito sistêmico com você, Fê, tendo a Adri também reverberando nessa sintonia maravilhosa, porque é sempre uma troca, a gente aprende Sempre. tanto. Nós viemos para cá, ela veio me ensinando muita coisa, eu atenta na direção, mas ali atenta no que ela estava me ensinando. Então, assim, hoje é um pouquinho mais. Então, a grande alma se alimenta disso. O Poder Judiciário também tudo é novo, né? Então, no tempo de cada um, porque o meu tempo é um, o seu tempo é outro, o da Adriana é outro, mas nós não podemos desistir de semear. A gente fala isso, que quando a gente chega para o direito sistêmico, a nossa grande alma já nos chamou. E nós não estamos só a serviço da nossa pessoa, mas da nossa família, da nossa ancestralidade. E do coletivo. E a gente passa isso para o coletivo, onde fala dos serventuários. Então, quais sejam os escreventes, os oficiais de justiça, os promotores, os juízes. Quantas vezes a gente vê na fala deles a dor. Sim. A infantilidade, ou a rejeição também pelo esse novo sistêmico. Você acha que é fácil a gente chegar e falar assim, nós somos sistêmicas? Não, a gente não entra numa sala de muitas vezes a rejeição é do próprio trabalho deles. Aí eles vão projetar
no advogado sistêmico. Eu entendo. Nós não chegamos É uma projeção. nas audiências e falamos, olha, nós somos advogadas Não, sistêmicas. a gente nunca De forma precisou falar nenhuma. isso. Mas A coisa acontece. Sim, Simplesmente é a acontece. forma. Somos especialistas de uma Sim. postura humanizada. Claro que a gente Bom. trouxe o sistêmico com honra do Dr. Samistó. A gente Sim. precisa dar esse nome, porque é o que a Lu trouxe agora. Somos profissionais da nova era. Sim. A nova era já é aqui e agora. Eu vou fazer uma Exato. pergunta para você. É muito simples. Você é advogada, Sim, atua no direito de família. sim. Quantas vezes você chegou em uma audiência e você foi cumprimentar o seu colega de profissão Então, e ele sequer te deu a mão ou sequer olhou no seu olho e falou assim, doutora, tudo bem? Vamos para a audiência? Infelizmente, isso é mais comum do que a gente imagina. E o que é muito triste, né? Sim. Porque, assim, nós estamos ali para um bem maior. Principalmente quando tem criança envolvida, eu falo, vamos lá, vamos tentar. Não tem esse jogo de ganha-ganha, Não, né? nunca Num tem. divórcio, todo mundo perde, né? Numa separação ali, as crianças já ficam numa situação delicada. Então, assim, por quê? Seremos nós também. A partir de agora, você vai para uma próxima audiência e depois a gente vai querer o seu depoimento, né, Dri? Opa! Quando você entrar num atendimento, quando você for para uma audiência, mesmo que no online, né, Dri? As mesmo no online. microexpressões do rosto, você vai contar pra gente se o colega, ele está na postura dele como advogado ou se ele está debruçadamente, literalmente, no problema do cliente dele. envolvido Porque aí é o tal e do como salvador, emaranhamento. como Entendi. salvador, eu quero salvar ou quero ser visto. Exato. E é aquele colega que começa a querer falar mais grosso, a querer E competir. fala na primeira Exatamente. pessoa, né, Eu Dri? tive um caso É mesmo? a gente estava com direito imobiliário e eu sou especialista em usucapião também. Tá. E levo, claro, o sistêmico à minha vida. E ele veio querer dar carteirada em mim, que ele conhecia todos os cartórios, que imagina esse pedido, eu já sabia que não ia dar certo. Eu falei, doutor, vamos aguardar a sentença, cada um que fez a sua parte, vamos aguardar a sentença. E ele falou e conhecia o juiz e ficava aquele bate-papo, sabe, para demonstrar realmente que ele era o Poder e bambambam. controle. É. Poder e Pergunta controle qual ali, que tá? foi a sentença? De aquisição. De aquisição, Benéfica a você. ganhei a casa, entendeu? Uma família foi amparada, o juiz sempre foi muito maravilhoso, doutor, não lembro agora, da nona vara civil de São Bernardo do Campo, e assim, foi perfeito, e fluiu, mas eu não fui lá pro advogado e falar, tá vendo, bem feito. Eu não fiz isso. Mas você tem que estar muito Né? O que eu equilibrada, fiz? não é mesmo? A gente peticionou, normal. Eu encontrei depois o doutor lá, a gente foi passar a escritura, ele estava lá, eu o cumprimentei, mas na minha postura de advogada, em nenhum momento eu fui como uma menininha mimada, falar, tá Mimada. vendo? Eu ganhei a ação, de forma alguma. Eu fiz ali, eu honrei o meu servir. Exato. Aquela sentença estava ali, sabe? Aquela aquisição da casa estava ali, perfeita, dentro do ordenamento jurídico. Então, assim, o meu trabalho foi feito. Agora, ele tem essa postura porque ele quer ser visto, ele está no infantil. E quando a gente fala de coisa. sentença, mesmo que ela não é improcedente, ela é merecida para o campo. Não é. Quantas vezes você tem uma sentença improcedente, você Tem fala essa pro seu também. cliente, Nossa, tá tão perfeito. Eu trabalhei tão certinho. Mas o Então, que tá acontecendo porque aqui? foge do visual. E aí, para você tá perfeito, você trabalhou perfeito, Sim. você produziu todas as provas necessárias e veio uma sentença totalmente Mente- contrária. E aí você fala, meu Deus, o que eu fiz? É isso. Aí você começa a se chicotear. E, de repente, você fala, como eu vou falar isso para o meu cliente? E você chega para o seu cliente e fala, olha, eu não tenho uma boa notícia para te dar. Foi uma sentença improcedente. E você vai se surpreender quando genuinamente ele responder para você e falar assim, tá tudo bem, doutora. Eu já sabia, doutora. Eu já sabia. Eu tive um Eu caso. também. Quem nunca? Gente, Quem somos nunca? advogadas. Eu já sabia, doutora. E você vê. E eu não quero recorrer. E você fala, não, mas Tem direito a... mas eu não quero, eu não quero. E você A vê. grande alma entendeu, né? Dri? Esse homem, ó, pra você ver como eu atraio o homem, né? Uhum. Ele trabalhava à noite e precisava descansar de dia. E a escola de samba da comunidade fazia
o ensaio na rua dele. Imagina. E ele precisava dormir. Então, Meu nós entramos com essa ação. Deus. E realmente foi feito tudo isso que a Lu tá falando, tudo perfeito, prova, tudo certinho, só que o juiz não deu. E ele virou e falou, doutora, muito obrigado. Eu vi tudo que a senhora fez por mim, tá tudo bem. Eu falei, de repente o senhor pode mudar de emprego, de repente foi esse o recado. E fluiu. E é isso, Olha só. mas essa questão que eu trago com muito amor também. Ai, gente, já vamos deixar o convite para um próximo momento? Porque eu tô aqui assim, sabe? Você tá no flow. Né? É muito É bom, gostoso, né? além de ser um tema novo, né? Para mim também, mas para muitos dos que estão ouvindo. Então, já fica o convite para que vocês voltem mais vezes. E, Claro, enfim, com amor, né? Com muito amor. E com muita técnica. E a gente tem muitos projetos também, era legal o IBDFAN também tá junto da gente, Claro, a sempre. gente desenvolvendo, porque é isso, a humanidade está precisando de resolver os problemas, né? E vamos lá, advogado da nova era, usando a postura mais humanizada e o direito sistêmico como a grande realização mesmo de bem-estar, de trazer a harmonia para essas famílias e trazer as condições também mínimas de trabalho para o Poder Judiciário, que também para eles não é fácil. Para você, constelação em uma única palavra, Dri. Ordem. Para você, Lu. Cura. Muito bom. A ordem cura. A ordem cura, com certeza. Gente, e é tudo envolvido no amor. Então, que fique o convite, né? Vamos olhar o mundo com mais amor, empatia, porque é disso que a gente precisa, não é mesmo? Gostaria de agradecer, né? Antes de terminar, o nosso patrocinador, que é o Sidney, né? Da Voice Train, sempre conosco, compartilhando, né? Aí esse momento e nos dando força para que esse projeto continue. É um projeto desenvolvido com muito amor para vocês, né? E é uma alegria a cada episódio poder compartilhar momentos como esses. Lu, eu quero te dar uma lembrança doce do doce, agradecer pela sua disponibilidade. Ai, que delícia! Eu gostaria que você oferecesse para nossa gente. Dri também uma Oh, lembrança, meu Deus. por Receba. favor. Ó, de novo. Tem uma explicação, gente, vai ficar pro próximo episódio. A criança Vamos. recebendo com Obrigada, muito amor e com muito muita obrigada, alegria, viu? muito Ai, obrigada. Muito obrigada. Isso é o amor. É Eu o posso amor. dizer que o campo ressoa. Com Muito certeza. obrigada, Fê. Eu Muito que agradeço, obrigada. Que honra, gente. Obrigada. Obrigada. E é Obrigada. isso. Ai, foi ótimo. Foi maravilhoso.